Iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Hoje, dando continuidade então ao café da manhã, com o tema Lei de Proteção de Dados, LGPD, né? Então, nós recebemos hoje João de Vila, de Vila Associados, que vai nos falar então sobre a nova lei. Bom dia para vocês. Só me apresentar então, meu nome é João Severino de Vila, eu sou advogado, sou sócio da Grazetin de Vila Advogados, assessoria jurídica que atende o Cindy Lojas. A convite do presidente do Cindy Lojas é um assunto que está muito em pauta hoje no meio jurídico, é a Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês devem ter acompanhado aí na imprensa que em vários momentos dos últimos 2 anos, essa lei ela veio à tona, ela foi comentada porque ela teve prorrogações, ela demorou para entrar, ela foi aprovada em 2018 e entrou efetivamente em vigor em agosto do ano passado. Mas o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, o porquê que a gente está falando sobre isso hoje? Então, é um assunto bastante técnico, mas eu vou tentar trazer para vocês um contexto rápido da história dessa questão. Esse movimento de proteção de dados é uma consequência natural da informatização da vida cotidiana de todos nós. As empresas, nós estamos hoje digitalizados. É inevitável isso, desde os nossos documentos pessoais, desde os nossos históricos médicos, tudo hoje está no mundo virtual. Na União Europeia começou isso primeiro, eles começaram a perceber que estava havendo um abuso na utilização dessa informação. Esse movimento cresceu lá, veio para a América, principalmente na América do Norte, também ali eles começaram a estabelecer legislações, o sistema americano é um pouco diferente do nosso, eles têm legislações locais, então cada estado, cada região dos Estados Unidos começou a trabalhar esse assunto, até que chegou no Brasil. O Brasil tem um sistema centralizado de legislação, então que existem as leis federais que se sobrepõem às leis estaduais, e o nosso Congresso entendeu pela criação da Lei Geral de Proteção de Dados. Qual é o objetivo específico dessa lei? O objetivo específico dessa lei é proteger os dados pessoais, que eles são considerados sensíveis do cidadão. É uma lei direcionada ao CPF das pessoas. Por que eu digo isso? Porque, assim, essa lei ela visa que o empresário, as pessoas que tratam os bancos de dados, enfim, eles tenham consciência da importância do armazenamento desses dados, do tratamento desses dados, do uso e do descarte. Ou seja, não é simplesmente uma situação assim, eu tenho os meus dados, eu tenho um sistema criptografado no meu computador e eu tenho um backup, então os dados estão protegidos. Não é isso que a lei diz. A lei diz que você tem que ter responsabilidade no uso desses dados. E hoje aqui, durante essa conversa, eu vou trazer alguns exemplos práticos para vocês, tá? De situações grandes e situações pequenas que refletem no dia a dia do comércio, que é o ramo principal de vocês aqui e que é o que interessa para vocês. O que são dados sensíveis? Tá? A lei ela entende que dado sensível é tudo aquilo que atinge a personalidade do cidadão. Seu nome, o seu CPF, o seu endereço, o seu tipo sanguíneo, a sua árvore genealógica, qualquer coisa que for relativa à sua personalidade. A lei entende que isso é um dado sensível, essa é uma informação importante. Como é que esses dados devem ser tratados? Existem várias esferas de tratamento e de responsabilidade que os senhores, então, enquanto empresários ou os contadores também têm a mesma responsabilidade. Vocês precisam tratar essa informação. Existem os controladores, existem os operadores, existe o cidadão, ou seja, o proprietário dos dados, existe uma nomenclatura toda que a legislação trata, existem as agências reguladoras. É uma cadeia de informações que precisa ser entendida e aplicada no dia a dia de vocês, na forma como vocês têm o controle dessas informações e o uso. A lei ela estabelece penalidades bastante pesadas, né? Ela não é uma lei que ela tem um efeito, que a gente brinca que é o efeito placebo, né? Ela não é uma lei que tem um efeito só como aquela lei que estabeleceu a proibição de fumar em locais públicos, mas não tem penalidade. Ou seja, eu não posso fumar, mas se eu fumar nada acontece. Essa lei não tem efeito prático.
Esse é o chamado efeito placebo. Ela é educativa, mas ela não resolve o problema. Não, essa lei ela tem penalidades que podem chegar inclusive a 2% do faturamento da empresa. Tá? Essa lei tem penalidades que podem levar para a esfera criminal, conforme for o uso dos dados. Essa lei ela pode gerar problemas judiciais do ponto de vista de indenizatório, dano moral, dano material, perdas e danos e uma série de outras questões. Então, assim, é um assunto muito importante e que a gente tem notado, e isso foi colocado até quando se trouxe o tema à tona, de que talvez pela falta de divulgação correta na mídia, pelos órgãos governamentais, as empresas ainda não estão dando a atenção que esse assunto merece. Então, assim, até para começar a citar alguns exemplos para vocês. Grandes bancos de dados. Vamos falar primeiro das situações grandes. Planos de saúde, seguradoras, bancos, agentes financeiros, eles têm bancos de dados gigantescos e um vazamento dessas informações pode causar prejuízos inimagináveis. O vazamento das informações, por exemplo, que eu tenho armazenados na minha operadora de telefonia, pode gerar com que usem os meus dados para abrir conta em bancos, para fazer compras no comércio, e aí então existem consequências que, se comprovada a origem do vazamento de dados, a responsabilização, a lei determina que isso aconteça. Perfil, eu não sei se tem alguém aqui que trabalha com seguros, tá? Mas o chamado perfil de securitário, né? Então, eu vou fazer um seguro de um carro e eles me fazem um monte de perguntas e uma delas é se eu tenho um filho até 25 anos de idade. E aí, se eu tenho isso, o meu seguro quase dobra de valor. É a utilização desses dados como uma ferramenta comercial para prejudicar o consumidor. Porque o fato de eu ter um filho até 25 anos de idade não transforma o meu carro num risco maior ou menor. Mas eles aplicam essa alegação para a finalidade comercial deles. Então, a análise de crédito que os senhores fazem nas lojas de vocês, ela não pode vazar em hipótese nenhuma. E acho que ninguém melhor aqui para ajudar a orientar vocês do que o Cindy Lojas. O Cindy Lojas tem este serviço, né, do SCPC, para ajudar na questão. E muito se discutiu, né, Paulo, sobre a questão do Banco Central, a forma que esses dados circulam e tudo mais. Inclusive, se optou por tirar algumas informações, porque havia um vazamento de dados ali que não preenchia a legislação que era necessária para proteger tanto a entidade como quem utiliza o serviço. Aí, trazendo então essas informações para a realidade de vocês, e eu trago alguns exemplos práticos. Domingo de tarde, eu estava em casa, tranquilo, no meu horário de descanso, comecei a receber algumas mensagens no WhatsApp de uma loja de Caxias do Sul, me oferecendo produtos aos quais eu não tinha autorizado a divulgação do meu celular, por uma pessoa que eu não sabia quem era, em um horário totalmente inoportuno. Ou seja, está documentado um vazamento de dados e uma importunação a um cidadão. Eu não vou processar essa loja, eu não vou ir atrás disso, mas esse é um direito de quem se sentir incomodado. Entendeu? É uma situação que é prevista na legislação. Vazamento de dados. Eu recebo uma ligação de uma lojista que saiu da loja A, uma vendedora que saiu da loja A, que foi para a loja B. Ela diz assim: eu agora estou na loja B e estou te ligando porque tu era meu cliente naquela loja. Eu não autorizei ela levar os meus dados pessoais para o cadastro da outra loja. Eu não sou cliente daquela outra loja, ela não pode fazer isso. Ou seja, a lei ela exige o consentimento para todo e qualquer tratamento de dados do cidadão. Vocês devem ter percebido na internet hoje que todos os sites praticamente já estão pedindo lá um ciente no começo da navegação. Esse site trabalha com cookies e tem uma política de privacidade. Para poder navegar e ter acesso a todas as informações, você tem que dar o seu aceite. Esse é o consentimento para a navegação online. Se eu for fazer venda de produtos online, o consentimento tem que ser maior ainda, porque eu vou ter que preencher um cadastro, dar todos os meus dados pessoais até para aprovar eventualmente uma venda, inclusive com dados de cartão de crédito ou forma de pagamento e tudo mais. Isso tem que estar muito bem registrado, porque o que a lei exige é o seguinte: o dia que eu entrar em contato com esse site ou com a loja de um dos senhores e disser assim, eu quero que você exclua os meus dados, vocês têm que ter como excluir e tem que ter como comprovar que excluíram os dados do banco de dados e não vão mais utilizar as minhas informações.
seja para qualquer finalidade, seja só para um mail list, seja só para uma propaganda, seja para mandar um feliz aniversário, não importa. Se eu disser que eu não quero, isso não pode acontecer. Então, assim, a legislação ela veio toda neste sentido. Quais são os principais riscos que os senhores correm hoje? Bom, as fiscalizações, essas fiscalizações já estão sendo organizadas e vão iniciar, se já não iniciaram. Aqui em Farroupilha eu ainda não tenho essa informação, mas a gente sabe que em grandes empresas isso já começou a acontecer. A Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a agência reguladora, está estabelecendo as normas e as regras. Eles vão começar a fiscalizá-los, vão começar a notificá-los e, eventualmente, se houver alguma falha muito grande de informação, multá-los. É uma outra enorme fonte que já foi identificada de vazamento de dados, a chamada rede de visitantes, né, Paulo? Nós já conversamos sobre isso. É um benefício que se oferece para o cliente, né? Eu tenho no meu Wi-Fi da minha empresa a rede de visitantes, aí o cliente chega lá e tem acesso e usa a minha internet para navegar. E eu pego a internet do Cindy Lojas aqui, entro no meu celular e hackeio a empresa do lado. E roubo dados da empresa do lado, informações comerciais sensíveis, porque essas informações comerciais sensíveis podem ser projetos, podem ser layouts, uma empresa de arquitetura, por exemplo, eu posso roubar N informações. E fica registrado, porque hoje na internet tudo é rastreável, não existe essa possibilidade, tudo é rastreável na internet. Quando for feito o rastreamento do vazamento de dados, vai sair do IP do Cindy Lojas. E o Cindy Lojas não vai ter como provar que foi o meu celular que usou a rede do Cindy Lojas. Ou seja, quem vai responder é o Cindy Lojas por um vazamento de dados, o qual ele não teve participação efetiva. Ele só estava oferecendo um benefício para o associado, para o cliente, ou seja lá para quem for. Tá? Então, assim, são situações cotidianas do dia a dia que elas não se aplicam iguais a todas as empresas. Se eu for lá na empresa do presidente, a situação é uma, tem que ser analisada empresa por empresa. Se eu for numa confecção é outra, se eu for no escritório de contabilidade, tem um exemplo muito bacana de escritório de contabilidade que aconteceu também, que nós acabamos presenciando. Duas empresas concorrentes, do mesmo ramo, com nomes muito parecidos, e o escritório de contabilidade, ao mandar a folha de pagamento, mandou a folha de pagamento de uma empresa para outra. Anexar o e-mail lá com a folha de pagamento, com os dados dos funcionários, ou seja, o concorrente teve acesso a toda a folha de pagamento, ele ficou sabendo quanto cada funcionário daquela empresa ganhava, e se ele tivesse interesse em roubar algum funcionário, roubar, vocês entendem o que eu digo, contratar um funcionário que é uma mão de obra valiosa, através de uma proposta comercial melhor, ele tinha toda a informação necessária na mão. Parece pouco, mas não é. Principalmente quando a gente fala de algumas empresas que têm funcionários com valor agregado muito alto, área de engenharia, área de, que esse caso foi isso, é uma empresa que trabalhava na área de engenharia e matrizaria. O salário médio é de R$8.000 para cima. Então, assim, são situações muito delicadas. Pode parecer pouco, mas não é. Eu sei o quanto o meu principal concorrente paga para os seus funcionários, o quanto ele gasta com folha de pagamento. Isso, em questão de competitividade, é uma informação valiosa. Nuvem. Não sei se os senhores utilizam serviço em nuvem. Tem que entender muito bem o serviço em nuvem que vocês contratam, porque o que acontece? Existem vários níveis de serviço em nuvem, e eles têm preços evidentemente diferentes, mas qual é a grande questão que a gente verifica? Eu contratei um serviço de armazenamento em nuvem, mas não tenho o backup verificado. Eu mandei o arquivo para lá, mas e quem é que diz que o arquivo não vai ficar corrompido? Quem é que diz que o arquivo não vai ter problemas? Quem é que diz que esse tipo de situação? O provedor de nuvem não é obrigado a responder por isso, porque ele só vendeu o espaço. É como se eu colocasse um canto aqui para guardar algumas coisas e não contratasse a segurança dessas coisas. Eu não posso culpar se as coisas sumirem, né? Existem os serviços, e isso aconteceu também com um cliente nosso do escritório, com armazenamento em nuvem na Amazon, que é um dos maiores provedores de nuvem do mundo, mas ele não tinha o backup verificado. Eles chamam a redundância no backup. Ele perdeu muitas informações. Perdeu porque o backup deu problema. Não tinha backup físico, na hora de puxar as informações, o backup não veio correto, não baixou, e ele perdeu informações. Até hoje ele está tentando resolver esse problema. Mas o que isso quer dizer?
Bom, eu tenho um backup vital, eu preciso de redundância, tem que contratar isso tem que ser verificado nos contratos, isso tem que ser estabelecido termos de sigilo e confidencialidade entre os parceiros comerciais. Vocês têm que ter essa documentação toda estabelecida, porque até na relação com os funcionários existe o respeito ao tratamento dos dados pessoais de todos os envolvidos. Então, assim, se eu perder a ficha funcional de um funcionário, porque estava armazenada num banco de dados, e essa ficha funcional, esses dados desse funcionário depois forem importantes para uma aposentadoria dele, a empresa vai ter problemas. São dados sensíveis aos quais eu sou obrigado a tratá-los. Um exemplo de tratamento de dados por lei, que ele tem mais de 40 anos no Brasil, são os dados bancários. Os bancos não podem se desfazer das informações bancárias, eles têm tudo microfilmado, na época que ainda era no papel, e hoje é tudo informatizado, porque se daqui 20 anos a justiça quiser saber alguma informação lá do início dos anos 80, eles têm que ter como fornecer. Isso está na lei. Ou seja, vocês imaginem a responsabilidade e o tamanho dos bancos de dados que essas empresas tratam. Tá? E essa informação é alimentada diariamente, absurdamente. A informação digital dobra de tamanho a cada 72 horas no mundo. Então, assim, é uma coisa muito grande. E foi daí que surgiu a preocupação relativa à Lei Geral de Proteção de Dados. O aspecto geral da lei é esse, tá, pessoal? Então, assim, o que eu gostaria agora de ver é com vocês quais são as dúvidas que eventualmente vocês tenham já sobre esse assunto, para que a gente possa esclarecer. Porque se eu começar a entrar nos aspectos técnicos da lei, nós precisaríamos da manhã toda e seria bastante desgastante, tá? Até porque, assim, nem tudo que está na lei se aplica a todo mundo. A gente percebeu também isso ao longo desses 2 anos aí estudando o assunto, desde que a lei começou a se preparar para entrar em vigor, que começaram a oferecer no mercado produtos padronizados, caros, e que não atingem o objetivo proposto. Assim, então a gente viu que tinha empresas que vinham, por exemplo, de São Paulo e ofereciam para os empresários aqui: eu vou te oferecer a tua proteção de dados, você me paga uma mensalidade e eu vou lhe atender até o fim da vida, ou enquanto o contrato estiver em vigor e o teu dado não está protegido. Não é isso que a lei pede. A lei pede que vocês se organizem, que vocês tenham os seus dados, que seja num banco de dados num único computador, ou que seja uma rede informatizada, ou o que for, que funcione, que seja seguro, que vocês tenham como colher, tratar os dados, excluir quando for necessário e demonstrar para o dono daqueles dados, que não somos nós. Então o controlador, ele é um mero depositário da informação, ele tem que ter como demonstrar que ele está respeitando essa informação. São considerados, é importante dizer isso para vocês, dados infantis de crianças, de doenças, os dados médicos e clínicos. Uma das preocupações dessa lei foi muito grande também em relação às informações dos planos de saúde, porque isso estava começando a ser utilizado para troca de informações entre os planos de saúde para criar obstáculos a pessoas que tenham o histórico de saúde complicado. Vocês sabem que hoje é possível fazer a portabilidade do plano de saúde de um para outro. E aí, nesta portabilidade, eles estavam começando a criar barreiras para que o plano de saúde, de repente, eu estou chegando numa idade em que os problemas começam a aparecer. A gente começa a ter as consequências da vida, da saúde, da genética, seja lá o que for. E aí o meu plano de saúde começa a encarecer o plano de tal maneira no fator etário, em que se torna inviável eu continuar cliente daquele plano. E eu nem sei o porquê. Na verdade, é porque eles têm toda uma informação em background que eles não contam para mim, e eles estão tratando esses dados de uma maneira muito nociva ao consumidor, ao cidadão, principalmente na idade em que ele mais precisa. Quer dizer, eu paguei o plano de saúde por 30 anos, praticamente não usei. Agora que eu começo a usar, eu deixo de ser interessante como cliente. Então essa é uma das preocupações. Isso vale para o comércio, isso vale para o sistema financeiro, vale para todos os setores da economia. Vamos abrir para perguntas? Pessoal, quanto ao Wi-Fi, não é que as empresas não possam ter o Wi-Fi. Só que tem que ter um registro de todos esses acessos. O arquivo tem que ser guardado, o arquivo de logs de quem acessou, do IP do telefone que acessou. Nós, no Cindy Lojas, por enquanto, resolvemos desativar os visitantes
e também os de acesso por Facebook, tá? Enquanto nós não conseguimos deixar tudo alinhado. Isso é equipamento, né? Isso é investimento. Tenho várias perguntas, vou começar então. Primeiro, vamos ver se tu guarda todas. As farmácias pedindo o CPF do cidadão. Me dá o seu CPF para o desconto, né? Eu nego. Outra, os dados da minha empresa, dos meus funcionários, que eu entrego para o contador. Que tipo de documento eu tenho que ter para me ressalvar de uma possível falha junto ao contador? Eu estou falando isso porque nós temos vários contadores aqui e vocês lidam com N empresas. Aí eu, como empresário, o que eu tenho que fazer para me ressalvar dos dados que eu entrego dos meus funcionários para o contador? Tá? Eu, como empresa, tenho crediário. Que documento que eu tenho que ter, o que eu tenho que fazer porque o crediário eu tenho tudo para o cliente. Eu tenho pai, mãe, data de nascimento, endereço, telefone, eu tenho a vida do sujeito ali comigo, na minha mão. O que eu tenho que fazer para me proteger, que esse cliente me autorize a ter esses dados armazenados, para que ali na frente eu não possa sofrer uma ação, ou uma multa que vai de 5 mil a... pode chegar até 2% do faturamento com um limite de 50 milhões de reais por infração. A multa não é pequena, tá, pessoal? Então, nós tivemos, o João falou do SCPC e Banco Central, Bacen, teve uma devassa no Brasil inteiro com essa questão do Bacen, cheque sem fundo, que é o 171, né? Mas depois isso é outra história, não é aqui. Então, essas aí as minhas iniciais. Paulo, então, já começando de trás para frente, até porque uma das tuas premissas responde muita coisa. Tudo depende do consentimento. O cliente tem que consentir em que aqueles dados permaneçam armazenados. Tá? Então, assim, eu vou fazer um crediário, pegando o exemplo do crediário, eu vou fazer um crediário, tem que ser informado para o cliente, e na ficha que vocês têm, vocês vão ter que estabelecer um termo de consentimento de sigilo e confidencialidade, que vocês estão garantindo para o cliente de que vocês vão tratar de forma sigilosa aqueles dados, eles vão ser utilizados apenas para a finalidade às quais ele se propõe, ou seja, que é para análise do crédito dele ou para a utilização interna da empresa, porque a lei não proíbe que se colete os dados, a lei não proíbe que eu dê o CPF na farmácia para obter um desconto, a lei proíbe que a farmácia pegue esse meu CPF depois e vá fazer alguma coisa com ele, ou vá entregar este banco de dados com o meu CPF para quem eu não autorizei, que é o caso que eu dei o exemplo para vocês, de uma vendedora que saiu de uma loja, foi na outra e levou as minhas informações pessoais junto. Isso é um vazamento de dados, não o fato de eu ter feito o cadastro nessa primeira loja. Então, para análise de crédito, sim, eu preciso ter todos os dados. O que tem que ser feito no sistema de vocês? Ele tem que ter a possibilidade, por exemplo, assim, o cliente entrou em inatividade, eu estou inativo e eu chego na loja A e digo, eu não quero mais ser cliente dessa loja, não importa o motivo. Eu não quero mais ser cliente dessa loja. Tem que ter como excluir todos os dados do banco de dados da minha pessoa daquela loja, e isso tem que ficar registrado num log, numa informação, tem que ter alguma maneira de determinar que sim, que essa informação ela foi excluída. Essa adaptação, principalmente nos sistemas informatizados, ela vai acontecer com o tempo. Ela vai se adaptar, e vou dar um exemplo para vocês que aconteceu, eu não sei se... Quando a gente conversa com o pessoal da indústria, é um assunto muito presente para eles. Quando surgiu o ISO 9000, tá? O ISO 9000 ele era uma norma de qualidade, de implantação de normas de produção, muito voltada para a indústria. E aí, o que aconteceu? Surgiu o ISO 9000 e o pessoal com o sistema produtivo começou, mas isso não é para mim, isso é muito complicado. E as grandes indústrias começaram a implantar o ISO 9000, e aí no sistema produtivo o que começou a acontecer? Vou dar um exemplo de Caxias porque eu presenciei isso e eu analisei muitos contratos. A Marco Polo chegava para os seus fornecedores e dizia assim, você tem o ISO 9000 também? Não, eu não tenho. Se você não tiver até o final do ano, não fornece mais para mim. Entendeu? Você tem o ISO 14000, que é o ISO ambiental, de práticas ambientais? Não tenho. Se não tiver, não fornece mais para mim. E o sistema produtivo todo teve que se adaptar. Hoje eles trabalham de uma maneira muito parecida. A LGPD já está acontecendo isso na área da saúde. Eu atendo alguns laboratórios de análise clínica, tá? E eles estão sendo forçados
entre aspas, a implantar muito rapidamente a LGPD, porque senão o plano de saúde descredencia. A Unimed chegou para eles e disse assim: você já fez a LGPD? Não, eu não fiz. Então tá, tu tem tanto tempo, senão tu não pode mais atender cliente da Unimed. Por quê? Porque os planos de saúde já estão sendo fiscalizados. Essa fiscalização já está acontecendo. Então, assim, vai acontecer em todos os ramos, vai acontecer num momento assim, e aí pegando o exemplo dos contadores, do relacionamento que tu falaste com os contadores. Vai ter que ter o termo de sigilo e confidencialidade, as regras de política de privacidade entre a empresa e o seu contador, entre a empresa e o seu profissional de TI, entre o seu provedor de internet ou quem faz o site. Não são documentos complicados, mas são necessários. É um modelo que, depois de criado para cada padrão de negócio, vocês vão utilizar para todos. Então, assim, empresas que têm representação comercial, o representante comercial, ele também trata dados. Porque aí a gente vai dizer, não, mas é CNPJ para CNPJ, mas quando eu recebo o cadastro daquela empresa para incluir no meu cadastro, vem todos os dados pessoais dos sócios, vem todas as informações financeiras daquela empresa, que normalmente se pede, né, para abrir um cadastro novo, é o demonstrativo de resultado, o último balanço patrimonial, conforme o tipo de negócio que vai ser feito. Ou seja, é uma circulação de informações muito grande. E tem que haver a garantia de que, no momento que eu tratei, utilizei porque eu preciso, e eu não preciso mais daquele documento, de que ele vai ser destruído. Gente, tem soluções muito simples, e eu vou trazer uma para vocês que eu implantei no meu escritório, porque a advocacia já trabalha com sigilo. Sigilo faz parte da natureza do nosso trabalho. Eu costumo dizer sempre que tudo que eu converso com o meu cliente é sigiloso. O que vai para o papel e para o processo depois já não é mais, porque alguém vai ler. Então, alguém precisa ler, até porque senão não se obtém o resultado pretendido. Os dados que nós tratamos lá no escritório e que eu considero sensíveis, eu comprei um picador de papel. Então, mais nenhum documento que tenha informação considerada sensível vai para o lixo sem antes ser triturado. Do ponto de vista físico, com um picador de papel que custou em torno de R$300, eu resolvi o problema. Porque a minha rede de informática já estava pronta, o sigilo já faz parte dos nossos contratos, a gente já tem essa informação, as procurações, o resto estava tudo pronto. Então, assim, são ajustes que têm que ser analisados de empresa para empresa. Não se aplicam, eu não tenho como chegar e dizer para vocês que eu vou fazer uma regra geral para todo mundo. Do ponto de vista prático, depois você vai ler as políticas de privacidade de quase todas as empresas, elas são muito parecidas, porque todas respeitam o que a legislação manda respeitar. Mas as adaptações internas, elas que são importantes. Muitas vezes é uma mudança cultural dentro da empresa. Empresas que têm um corpo de funcionários maior, às vezes a mudança ela é mais difícil, porque as pessoas estão muito acostumadas a trabalhar de um jeito. E sempre deu certo assim. Mas hoje a lei está exigindo algumas mudanças. Essas mudanças elas vão acontecer de uma forma tranquila ou não. Vai depender só da vontade de cada um de vocês. Pega os dados certinho dele, lança tudo aí. E como ele disse para mim, se ele me deu os dados, ele está me dando uma condição de aceite. Automaticamente está me autorizando. Mas se ele quis fazer o cadastro, só pedindo aquilo que eu precisei. Mas, por exemplo, ele tem que dizer que sim, que ele concorda. Eu tenho que pegar um papel assinado, eu tenho que fazer um conhecimento assistido. Vocês já fizeram, algum de vocês já fez algum procedimento médico aqui? Teve que, ambulatorial, hospitalar, seja lá o que for? Sim, assinar Tem um termo de consentimento que é obrigatório assinar, né? Que o médico dizendo que sabe que existe risco, sabe que não há garantia de que vai levantar da maca depois, sabe que a anestesia é perigosa. O médico pode ter te tranquilizado e ter dito, eu fiz isso 1,5 milhão de vezes e nunca deu problema. Mas ele vai te fazer assinar esse documento. Então, o certo seria, se eu for fazer um crediário, pegar um termo assinado. A ficha de crediário de vocês ela vai precisar ser adaptada para ter esse consentimento assistido no corpo da ficha. E vocês vão ter que dizer para o cliente, ó, tu tem que assinar lá aqui me autorizando a usar os dados que tu está preenchendo. É tudo informatizado. Tem que se criar um modelo, então, para cada tipo de negócio tem que se pensar nisso. Tá? Como é que eu vou implantar isso para que eu tenha a segurança de que o cliente me autorizou a fazer aquele cadastro e usar aqueles dados. Assim como tem que ter no sistema uma opção depois que o cliente autorizou, foi usado, ele comprou, não compra mais, seja lá o que for, ele chegar no balcão e dizer assim, eu quero que vocês excluam os meus dados, tem que ter como excluir. E outra coisa, por exemplo, todo mundo quer o CPF hoje para a gente concorrer à nota fiscal gaúcha, enfim, né? A gente tem esses benefícios tudo. Então, assim, a gente também faz um cadastro, nós temos uma loja de calçados aqui
na cidade e, por exemplo, todo mundo gosta, e nós gostamos também de fazer o cadastro para quê? Para lá você ter a numeração que a pessoa usa, se um dia ela quer alguma informação, o último calçado que ela comprou, enfim. Então, na verdade, a gente faz um cadastro e no fim ainda a gente está sujeito a se incomodar, entre aspas, eu não sei mais. A lei não proíbe, a lei não proíbe que tu colete esses dados. A lei não diz assim, você não pode coletar os dados. A lei proíbe só que você só os utilize para a finalidade proposta. E se a finalidade proposta é ter o perfil do cliente para vender melhor para ele, sem problema nenhum. O que tu não pode é pegar esses dados e usar para outra finalidade. Ou não proteger esses dados e ocorrer, por exemplo, um hackeamento do teu sistema, tá? Por falta de segurança. Porque também a lei ela é muito importante isso, gente, vocês entendem. O risco de hackeamento todo mundo corre. Pois é. O resto de computadores, essa história toda. A lei não vai querer que vocês tenham a certeza de que nunca vão ser hackeados. Não, a lei quer saber se vocês tomaram todas as medidas possíveis para não correr o risco do hackeamento. Ah, eu tenho uma internet sem senha, eu tenho um computador sem senha, sem criptografia, sem proteção nenhuma. Eu deixei o carro aberto e com a chave em cima. Eu não posso me queixar se levaram o carro. Não, agora, eu deixei o carro na garagem, fechado, com um alarme protegido, e mesmo assim levaram o carro, eu não posso ser punido por isso. Por isso que a gente cuida bastante quem trabalha com essa questão de informação de pessoas, Os a seleção do teu profissional, no os caso, prestadores né, de serviço que prestam serviço para vocês têm que estar adequados, têm que ter conhecimento dessas normas de segurança. É muito importante isso. E na parte física, sim, sim, tem que documentar. Infelizmente, vocês podem, inclusive, pegar o consentimento assistido, depois digitalizar ele, destruir o original, tendo um documento digitalizado, guardado alguma informação para não fazer volume, não fazer espaço e tudo mais. Isso vai de cada empresa vai estabelecer a sua norma. A lei não vai entrar lá dentro e dizer, você tem que trabalhar desse jeito. A Agência Nacional de Proteção de Dados, o que eles vão fazer? E aí existe uma figura dentro da legislação que se chama o DPO, tá? Que o termo em inglês é Data Protection Officer, seria o agente de proteção de dados. Esse agente de proteção de dados é uma pessoa nomeada na empresa, que pode ser o sócio, pode ser o chefe da TI, pode ser um funcionário, é a pessoa que vai ser o ponto de ligação, tanto do consumidor, da pessoa física, isso para falar sobre tratamento de dados, como das agências reguladoras. Então, quando a Agência Nacional de Dados procurar a minha empresa, eles querem a informação muito clara de quem é o meu DPO. E aí o que vai acontecer? Eles vão me chegar e me dizer assim, chegou até mim uma reclamação de que houve um vazamento de dados de tal situação na tua empresa. Me mande as informações que eu vou analisar. Eu tenho que ter como fornecer as informações, o banco de dados, essas questões. E isso quem vai conseguir para vocês, no ponto de vista de informática, é o pessoal da TI. Terceirizado ou interno, não importa, eles têm que ter conhecimento suficiente para extrair dos bancos de dados de vocês as informações que forem solicitadas. Isso exige uma certa agilidade na lei, porque a lei fala em prazos de 5 dias, 10 dias, mas principalmente 5 dias. Me pediu uma informação, em 5 dias eu tenho que mandar. Eles vão levar 6 meses para analisar depois, não importa, mas eu tenho que mandar em 5 dias. Então são adequações que pode ser que nunca venham a acontecer com vocês, como podem acontecer amanhã. Amanhã pode entrar um fiscal na loja de um de vocês e dizer, olha, chegamos em Farroupilha e a tua loja foi a primeira escolhida a ser fiscalizada. Tá? O que é que nós temos conhecimento? Tá? Isso eu não tenho como dar certeza para vocês, mas nós temos conhecimento. Que num primeiro momento eles vão fiscalizar, notificar e dar prazo para resolver. Mas são prazos curtos. E uma implantação de uma LGPD para não ser feita de forma afobada, ela precisa de 2 a 3 meses. Tá? Até porque é um procedimento que se estabelece, se coleta informações, prepara os documentos, implanta, aí vai no escritório de contabilidade, coloca os modelos de contrato de trabalho, de contrato de experiência, faz os termos de consentimento assistido. Quem tem o marketplace, quem tem venda online, o nível de exigência sobe consideravelmente, de documentação e de informações que têm que ser coletadas. Então, assim, para cada caso é um tipo de análise, sabe? Não tem como tratar essa lei de forma padronizada, seja pelo ramo, seja pelo tamanho da empresa, pelo tipo, porque eu posso ter uma empresa que fature R$1 milhão, mas ela é uma empresa familiar, em que só as pessoas da família trabalham, é um tipo de tratamento, é uma empresa menor que fatura menos, mas tem muitos funcionários, o tratamento é outro. É nesse sentido, não sei se respondi a tua dúvida. Assim, os meus dados são fornecidos para várias pessoas, vários lugares. Se vazar, como é que eu vou saber quem foi que vazou?
Eu preciso entender, são fornecidos para vários lugares em que sentido? Não, assim, tem um plano de saúde, tem uma loja, várias lojas. O teu plano de saúde, para te saber se vazou os dados, Não, se vazaram meus dados, como é que eu vou provar? é a rastreabilidade, entendeu? O vazamento tu vai detectar, vai informar onde aconteceu o vazamento e a Agência Nacional de Proteção de Dados tem como fazer o caminho inverso. Entendeu? Olha, abriram uma conta no meu nome no Nubank, que eu não sou cliente do Nubank e estão usando os meus dados pessoais. A Agência Nacional vai no Nubank e vai dizer de onde vieram as informações? Vieram de tal lugar. Aí, quando eles chegam num lugar, eles vão conseguir rastrear e saber a origem. Os meus dados foram vazados há uns 12, 13 anos atrás. Bem-vindo Eu ao sei de clube. onde foi, sabe por quê? Porque assim, ó, eu sou aposentada e no INSS meu nome está com Z e meu nome é com S. Mas lá no INSS está com Z. E aquele documento que foi falsificado estava com Z. Então só pode ter saído de lá. Há alguns anos atrás, já se falava na Lei Geral de Proteção de Dados e saiu uma informação que houve até uma tentativa de abafar isso, mas na 25 de março, em São Paulo, vendiam CDs com bancos de dados completos de empresas e pessoas extraídos da Receita Federal. Todas as informações fiscais, aquilo que a gente acha que está protegido sob sigilo. Então, assim, hoje o sigilo, gente, ele é relativo. Ele é relativo. E essa lei, ela está tentando botar um freio exatamente na forma como esses dados são usados. A gente vai evitar que existam os picaretas, as pessoas que querem praticar algum tipo de ilícito com isso? Não. É da natureza do ser humano que quer tentar dar um golpe, tentar dar o golpe. Mas a gente conseguindo proteger, eu volto ao exemplo do carro que eu dei, né? Se ele tiver com alarme, fechado na garagem, com câmera de segurança, eu reduzo muito a chance de eu cair num golpe. Entendeu? É essa a questão. São travas de segurança e proteções que precisam ser implantadas. Isso vai levar um tempo ainda para que a sociedade se adapte. Assim, essa proteção, tudo isso, esse trabalho tem que ser feito através de um advogado? Nós fazemos esse serviço no escritório, tá? Existem empresas que estão se oferecendo para fazer esse serviço, mas assim, é inevitável que se tem que ter conhecimento jurídico, porque precisam montar contratos, precisam se montar documentos aos quais o conhecimento jurídico, aliado muito ao trabalho com os contadores, porque os contadores são uma peça muito importante nesse trabalho, tá? Porque a grande maioria de vocês não tem contabilidade interna. A contabilidade ela é terceirizada. Ou seja, sim, o escritório de contabilidade é uma ponta muito importante no fluxo de informações, principalmente porque troca informações com órgãos governamentais, com os sindicatos, é enorme a quantidade de informações que os contadores, e aí, eu não sei, os contadores aqui, né, são funcionários públicos sem estabilidade no emprego, né, porque hoje o contador trabalha mais para o governo do que para o próprio cliente, né. Dando informação, abastecendo o banco de dados para que o governo não precise sair da cadeira para tomar as decisões que tem que tomar. Então, sim, a contabilidade é um elo importantíssimo nesse trabalho. Bom dia. Bom dia. Eu tenho uma dúvida, né? A gente trabalha no escritório de contabilidade e sempre que acontece essa situação a gente fica um pouco com o pé atrás. A gente recebe vários e-mails, né, de bancos, por exemplo, né, solicitando dados do nosso cliente, né, por exemplo, contrato social, cartão CNPJ, né, faturamento. Então, documentos que apresentam dados da empresa e dos sócios, né. O que a gente faz? No caso, a gente pede sempre autorização, né, antes de enviar para o banco, a gente pede para o nosso cliente se a gente pode enviar ou não. Tu acha que está certo? Ou o banco, vamos supor, né, um exemplo só. O banco tem que solicitar para o cliente não solicitar. O que tu acha? Dessa situação toda que tu narras, a única coisa que vocês devem trabalhar diferente é o seguinte: não é pedir autorização para o cliente, é informar para o cliente que está sendo solicitado, mandar os documentos para o cliente e se ele achar que deve entregar para o banco, ele que entregue. Porque a rastreabilidade fica no caminho correto, saiu do cliente para o banco. É um problema entre os dois. A rastreabilidade da informação entre vocês saiu da contabilidade para o cliente. O problema é quando... E aí, assim, mas o cliente me autorizou, aí tu vai ter que provar. Ficou no meio do caminho nesse elo, né? Não. A gente tem sempre essa dúvida, justamente por isso. Né? A informação de vocês é sempre contabilidade e cliente. Contabilidade, poder público. Os dados têm que seguir sempre o seu caminho. Bom, depois que chegou no poder público, houve um vazamento, o problema é deles. Chegou no cliente, o cliente foi hackeado, o problema é do cliente. O cliente mandou para o gerente errado ou para o banco errado, o problema é do cliente.
Muito obrigada. Muitas empresas ainda trabalham com cheque pré-datado. Não tem, mas tem empresas que trabalham com isso aí. No cheque pré-datado tem o nome, CPF, e aí já ainda coloca atrás, coleta telefone, endereço, e esse cheque pré-datado, ele se torna moeda corrente, né? Vai circular. O grande que eu tenho que fazer, o cliente me dá o cheque pré-datado, para que isso vai circular. O cheque pré-datado, Paulo, ele tem uma peculiaridade na lei do cheque que é muito interessante, porque ele é um título ao portador e quando tu retira o talão de cheque lá no banco, como cliente do banco, tu está declarando que tu, como cliente, é responsável pela circulação daquele documento e pelas informações contidas nele, seja pelo valor lançado, pela assinatura, pelos dados ali constantes. Então, o cheque circular não implica uma infração à lei de proteção de dados, porque ele é um título ao portador. Quem o tiver na mão e aparecer no banco para descontar, é dele. Não precisa. É como a nota promissória, ela tem autonomia. Eu dou uma nota promissória para o Paulo, e o Paulo passar essa nota promissória para uma outra pessoa, ela vai sacar essa nota promissória, ela vai poder exigir o título, desde que é só fazer o endosso e pronto, está resolvido. Então, assim, o cheque não se aplica neste caso, até porque, assim, essas informações que constam na face do cheque, elas têm previsão legal. Tem a data de abertura da conta, tem muitas informações, e eu sempre digo, muita gente se preocupa muitas vezes em fazer um cadastro online, uma compra online, mas eu vou dar o meu número de cartão de crédito ali. No cheque a gente dá até a assinatura, né? A gente vai muito além, né? Eu estou dando meus dados bancários todos e a minha assinatura junto. Ou seja, a circulação do cheque ela é muito mais perigosa do que um cadastro. Vendo com cartão de crédito. Tá? E aí eu pergunto para o cliente se ele quer colocar o CPF ou não. Aí ele diz, eu quero colocar o CPF. Tem que ter alguma coisa, porque aquele CPF só é para aquele momento. Mas ele não sabe que só é para aquele momento da emissão. Tá, tu está falando isso na venda presencial? Na venda presencial. Tá. Ele não sabe que é só para aquele momento. Mas eu posso guardar aquele CPF. Tu está pedindo para o CPF em função do CPF na nota. Isso. Da nota fiscal gaúcha. Não, independente da nota fiscal gaúcha. Independente. Tu tem que ter o consentimento assistido. Tu está fazendo a venda com o cartão e tu vai coletar um dado sensível, e o CPF é um dado sensível, tu tem que ter o consentimento assistido, ou então não colete o dado. Sabe? Então, assim, porque eu não sei, aí vai depender do ramo de cada um, né? Vai depender só deixa eu concluir. Vai depender do ramo de cada um, mas vamos dizer o seguinte: para mim fazer a venda na minha loja, é venda de balcão ali, eu não preciso coletar informações, eu não preciso preencher um cadastro, eu não estou concedendo crédito. O cadastro é só para quando se concede crédito, muitas vezes, né? Mas eu estou fazendo a venda no cartão. Realmente, para que é preciso o CPF se não for para a nota fiscal gaúcha? Essa relação não tem justificativa, ou seja, por que eu estou querendo coletar essa informação? O cliente tem o direito de saber. Só se for para a nota fiscal gaúcha não tem problema. Sim. Mas nesse caso aí, a nota fiscal gaúcha acima de um determinado valor é obrigatório colocar o CPF, pelo menos para quem é atacarejo. Mas aí é que está, por exemplo, assim, no sistema de vocês, quando eu coloco lá para a nota fiscal gaúcha o CPF, o sistema, ele necessariamente não precisa armazenar este CPF. Ele pode simplesmente só fazer o lançamento na nota fiscal gaúcha e pronto. Depende muito assim. Agora, se eu já adaptei o meu sistema para também coletar essa informação para usar depois, o cliente tem que saber que eu estou coletando essa informação. Tem este direito, é o que a lei diz, esse é o ânimo da lei. Não é que ele vai te impedir de fazer isso. Eu vou fazer uma compra no supermercado, quer o CPF na nota, me dá o CPF, eles preenchem na hora e isso só vai no cupom fiscal. Sim. Só vai no cupom fiscal e pronto. Tu não pode armazenar se dá. Não é que não possa, se quiser armazenar, tem que avisar que está armazenando e para que ele vai ser armazenado. Trabalho com a clínica de radiologia oncológica e assim, pacientes consultam com um dentista, um determinado dentista. Aí depois eles mudam de dentista. Aí a gente envia a imagem para o dentista que solicitou. Aí eles trocaram de dentista. Aí o dentista liga para a gente solicitando a imagem do paciente. O que fazer? Vocês têm que entender o seguinte, que a imagem dos dentes ou as arcadas dentárias, além de ser uma prova legal para identificar corpos, que a gente brinca com isso, né, que é uma das maneiras mais eficientes que existem para identificação de corpos, as imagens dentárias, elas são propriedade do cliente. Não é do consultório, não é do laboratório. Entendeu? A imagem é dele.
Então, se o cliente autorizar o envio, sem problema nenhum, mas sempre o dono da informação tem que autorizar. A gente tem feito isso, mas a gente tem ligado ao paciente, mas se ele disser que ele não... Não, tem que pegar por escrito isso, ou por e-mail, tem que fazer algum tipo de registro. A Alice fez uma pergunta e eu associei essa. Então, no caso, caso a gente fornecesse diretamente a imagem para o paciente Aí é um problema dele. Aí para nós seria o mais correto possível. O mais correto possível. Porque diferente, o tipo de trabalho que vocês fazem é diferente, por exemplo, do laboratório de patologia, que ele precisa armazenar as lâminas. Ele é obrigado por lei a armazenar as lâminas e os resultados de exame durante um tempo. Nós também. Mas vocês podem entregar para o cliente. Sim. Entendeu? O laboratório de patologia, nem sempre isso é possível. Existem algumas travas legais. Eles entregam os resultados, mas não a coleta da amostra. Na verdade, seria a imagem. É que vocês não coletam o dente, vocês Não, só fotografam isso. ele, né? Então Claro. é um trabalho diferente. Mas sim, é uma informação que precisa da autorização por escrito do cliente, ou então que ele compareça lá no laboratório, retirei as imagens hoje em tal data, e guarda junto com a ficha dele. Os médicos estão muito acostumados com isso, porque o prontuário médico é uma prova judicial, inclusive. Quando a gente vai no médico, ele anota toda aquela ficha lá que ele bota, veio aqui em tal dia, fez tal exame, fez tal coisa. Aquilo não é só para ele lembrar do meu histórico médico. Aquilo serve como prova do trabalho que ele fez. Se eu o acusar de erro médico depois, ele tem como provar que não errou, porque ele fez o que precisava ser feito dentro dos protocolos médicos. É a mesma coisa. Se tu provar que fez dentro dos protocolos e respeitou a legislação, eu entreguei para o cliente e o cliente daí entregou para o padeiro em vez de entregar para o outro dentista, aí o problema não é meu. O problema é que a gente vê assim, entregar para o paciente, é que quando tem alguma coisinha eles já saem apavorados, né? Aí a gente fazer isso ou não fazer. Mas apavorados em que sentido? Às vezes tem uma lesão, né? Eles já chegam assim, dá para ver alguma coisa séria, né? Então a gente fica assim sem... Vocês vão ter que estabelecer uma forma assim, que você quer retirar o exame aqui, ou quer que eu envie direto para o teu médico? Ele tem que autorizar, ele tem que escolher o formato. Ele tem que ser assinado. Eu atendo laboratórios de patologia, tá? Tem médicos que não querem receber e-mail com um exame, não querem ter acesso ao sistema, porque isso cria responsabilidades. Porque se ele não abrir o exame no prazo certo e não detectar um problema, ele pode ser acusado de tratamento tardio depois. Então ele prefere que sim, que o paciente vá retirar o exame no laboratório e traga no consultório. Então isso cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Nós já fizemos o atendimento de um laboratório de radiologia que trabalha com imagens, e eles têm um sistema muito interessante, porque eles não armazenam as imagens em bancos de dados. Eles guardam por 30 dias dentro da memória da própria máquina e depois aquilo vai sendo apagado automaticamente. Aquilo que não necessita, eles têm já uma seleção sobre isso, porque eles entregam os resultados para o paciente, e como o tipo de exame que eles fazem é exames que necessitam atendimento imediato, não é um histórico que uma perna quebrada não vai ser um problema necessário para daqui 6 meses, né? Não, o paciente vai ter, então, e lá está escrito, estou te entregando os resultados, os filmes aqui, e a guarda e armazenamento disso agora é responsabilidade tua. Mais alguém, pessoal? Você citou esse caso ali, vamos supor que acontece muito na parte comercial, um colaborador sair e levar o número de telefone do cliente. Não vai levar os dados do cliente para fim de ser fraudado. O que acontece muito na área comercial é levar o número. Levar o número. E aí ele entrar em contato com o cliente. Aonde eu vou me resguardar que esse cliente está se achando, está sendo incomodado, né? E aí eu não tenho culpa. Eles, mas como é que eu fui? Existe uma coisa no direito que é chamado direito de regresso. O que acontece? Tendo um termo de consentimento de sigilo e confidencialidade com o teu colaborador, ele vai estar declarando por escrito de que ele se compromete a não utilizar os dados fora da empresa e do objetivo social da empresa, ou seja, enquanto ele for teu funcionário, ele pode usar aqueles dados para vender, para fazer o que for necessário. Ele saiu e levou esse banco de dados junto, seja só o telefone ou as informações completas do cliente, ele está quebrando esse termo. E esse termo tem multas contra o funcionário. Aí se tu for acionado, tu vai demonstrar, eu tinha uma proteção legal, o cara desrespeitou e nós vamos acioná-lo. Tem que estar tudo por escrito.
Nós temos feito, para quem a gente tem implantado, nós temos feito um aditivo aos contratos de trabalho. Os contratos em vigor, se faz um aditivo implantando esse termo. E os contratos novos já vêm com o termo de sigilo. Então, vou fazer mais um, os contadores estão aqui. Né? Então, os contadores têm todos os dados, está lá. Então, eu tenho que ter um termo de confiabilidade de cada funcionário dentro da contabilidade. Também. Essa regra vale para todo mundo. A minha secretária assinou um. Quando a gente faz a contratação. Sim. Porque assim, vocês têm que entender o seguinte, o escritório de contabilidade, assim como qualquer outro dos empresários que está aqui, é uma empresa. E internamente ela tem as mesmas obrigações com os seus funcionários, não tem como não pagar, né, as verbas trabalhistas, não tem. O escritório de contabilidade ele vai ter que respeitar as mesmas legislações, além de prestar esse serviço para os outros, os seus clientes, então, os seus tomadores de serviço. O escritório de advocacia tem que ter isso. Eu tenho que ter dentro do meu escritório a certeza de que a minha secretária não vai dar informação de um processo para o cliente errado. Então, ela não está autorizada, ela não tem, e a gente deixou isso muito claro para ela. Muitas coisas se resolvem só com treinamento, mas tem que documentar nos contratos de trabalho, tem que documentar nas parcerias comerciais, tem que documentar no relacionamento com o cliente final também, com o CPF, como a gente diz. Só para contribuir com o comentário do Paulo, nós estamos na implantação da Lei de Proteção de Dados na empresa, né? Nós estamos adequando os contratos de prestação de serviço, né? Já adequamos alguns. Então, nos contratos de prestação de serviço, nessa adequação, são colocadas cláusulas, né? Onde o escritório de contabilidade, tanto o contratante como o contratado assinam, né? O escritório precisa daqueles dados para executar seu trabalho e a empresa autoriza o uso, né? Então, são dados que são utilizados para o desempenho da atividade do contador. Então, nesse momento ocorre isso, mas no dia a dia ocorrem outras situações que também tem que pedir a autorização. Essa questão de mandar os balanços para a empresa e a empresa envia para o banco é bem interessante, que foi citada pela colega aqui, né? Para não enviar, de repente, direto para o banco e fica uma autorização subjetiva, né? Ele pode autorizar por WhatsApp, pode autorizar por hoje, tem várias mídias, né? Por telefone não tem comprovação quase que nenhuma, né? Se for por telefone, né? Eu te autorizo, né? Fica só no fio de bigode, como dizem, isso não tem validade, né? Para a Lei de Proteção de Dados, né? O que é muito interessante nisso que tu estás colocando é o seguinte, assim, a gente não pode confundir relação de confiança com falta de segurança. Aí eu vou dar para vocês uma coisa que é inerente da profissão do advogado, na nossa procuração e a procuração de todos os advogados, dentro dos poderes gerais que são conferidos pelo Código de Processo Civil, um dos requisitos é o poder de fazer acordos, receber e dar quitação. Isso é uma declaração de confiança que o cliente nos dá, dizendo assim, sim, você pode inclusive ir conversar com a parte contrária, fazer um acordo em meu nome e esse acordo vai ter validade legal. Mas, por zelo e respeito aos clientes, nós nunca fazemos um acordo sem a assinatura do cliente junto. Para que ele esteja ciente do que se está acordando, da forma como se está acordando e como vai ser feito o pagamento se ele for o devedor do acordo ou como se vai ser feito o recebimento se ele for o credor do acordo. Por quê? É transparência na circulação da informação. A Lei Geral de Proteção de Dados, que é isso. Então, essa questão que tu colocaste é muito importante. Para a atividade fim do escritório de contabilidade, sim, eu vou ter que coletar a tua vida. Eu vou fazer teu imposto de renda, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber quem tu é, tu tem que ser transparente para mim. Mas essa transparência é só para mim. Ela não passa daqui. Entendeu? Exato, esses dados não podem ser compartilhados com terceiros. Exatamente. Né? É para uso da atividade contábil. E aí, trazendo já um gancho da pergunta que tu fizeste antes, era assim, ó, o que a gente percebe, tá? As pessoas, quando saem, é muito mais comum do que tu imagina as pessoas levarem o banco de dados completo. O representante comercial leva os dados das empresas que ele visitou. O representante comercial vai visitar aquela empresa com o concorrente, agora sendo o seu contratante, e começa a falar mal da tua empresa. Entendeu? Isso acontece mais do que vocês imaginam. A concorrência aí fora, ela passa longe de estar no nível de lealdade que a gente gostaria que fosse. Então, assim, vocês têm que se proteger, e sim, o funcionário saiu, ele tem que ter uma consciência de que se ele fizer algo de errado com as informações a que ele teve acesso, ele pode responder penalmente, porque aquelas multas de 2% do faturamento podem acabar no colo dele. O direito de regresso, ele não foi abolido no Brasil ainda bem.
A experiência que eu posso te trazer é o que nós temos feito, tá? E isso não é um comentário pejorativo, mas reflete a nossa sociedade, tá? Dependendo do nível cultural dos trabalhadores das empresas, as explicações elas têm que ser mais ou menos elaboradas. Porque eu dar uma explicação muito técnica, por exemplo, para o pessoal que trabalha na fábrica lá e que não está acostumado com o juridiquês, eu só vou atrapalhar a vida deles. Então, o que a gente tem feito assim? A gente tem feito reuniões com os RHs das empresas. A gente tem explicado muito bem para eles, para o pessoal do RH, para a contabilidade, para as pessoas que mexem com os dados, e eles estão filtrando o que cada setor da empresa precisa saber, o que cada setor precisa entender. Todos vocês que trabalham com comércio hoje, se não tem, deveriam ter um Código de Defesa do Consumidor em cima do balcão, não é? Quantos de vocês já viram alguém folhear aquele Código de Defesa do Consumidor na hora da compra, na hora da venda ou alguma coisa do tipo? Nunca, né? Mas tira de cima do balcão e aparece uma fiscalização ali para ver. Tá? Então, assim, são esses detalhes. A gente tem que ter este cuidado de transmitir a informação de uma maneira inteligível para quem vai compreender. Eu chego lá numa empresa e vou conversar com o pessoal lá, dá esse exemplo da matrizaria que a gente está fazendo a implantação. Eu já fiz as reuniões com a RH e com a diretoria da empresa e agora eles estão vendo se vai ser necessário ou não conversar com o pessoal da produção. Tá, eu vou conversar com o pessoal da produção e eu começo a falar em Agência Nacional de Proteção de Dados, em controlador, em operador do sistema, em DPO, esse tipo de coisa, em 2 minutos está todo mundo dormindo. Porque não é o dia a dia deles, eles dificilmente vão lidar com os bancos de dados da empresa. Então o que a gente tem sugerido para as empresas? Bom, quem que não precisa ter acesso ao banco de dados? A produção não precisa. Níveis de senha de acesso. Computadores com senha. Eu tenho a senha de administrador master, de administrador júnior, tem várias maneiras. O pessoal da TI sabe explicar melhor que eu isso. Quer dizer, hoje a informática fornece as ferramentas. No meu escritório de contabilidade, bom, não é todo mundo que vai ter acesso a tudo, só o proprietário tem acesso a tudo. Então estabelece níveis de senha, quem acessa o quê? Tem muitas maneiras de controlar a circulação da informação. Por exemplo, no caso do escritório de contabilidade, ele faz declaração de imposto de renda da pessoa física. Eu tenho todos os dados do cliente armazenados. O que eu faço para me proteger? Vou fazer uma pergunta porque o meu contador faz a minha declaração de imposto de renda, ele tem um sistema de trabalho que eu considero muito interessante. Eu mando as informações, ele faz a minha declaração e depois ele me devolve todos os documentos, ele não segura nada com ele. Vocês fazem isso também? Sim. Então é só pegar um documento que devolveram para o cliente os originais. Os dados que vocês trataram para fazer o imposto de renda que estão no computador, eles fazem parte dos dados necessários ao exercício da profissão de vocês. Desde que o computador de vocês esteja protegido, vocês tenham backups e a informação tenha sido enviada para o lugar certo, que é para o site da Receita Federal, resolvido o problema. O problema todo é assim, bom, eu vou guardar os dados aqui. E aí eu tenho um arquivo lá e depois eu vou procurar, aquele arquivo sumiu. Eu não sei onde estão os documentos. Daqui a pouco aparecem as minhas informações pessoais, os meus recibos de pagamento de médico, disso, daquilo, no lixo, numa lata do lixo, porque foram jogados fora de maneira incorreta. E aí eu fiquei sabendo daquilo e eu digo, mas essas informações eu entreguei para o meu contador. O problema está... É muito importante, os escritórios de contabilidade estão acostumados com isso. A legislação trouxe uma inovação há um tempo, com o Código Civil novo, que foram as atas de reuniões de sócios, para que os sócios tivessem que assinar, pelo menos uma vez por ano, dizendo que estão cientes de tudo o que aconteceu na administração da empresa. Por que a lei criou isso? Para que as pessoas não pudessem chegar e dizer depois assim, eu não sabia. Ah, minha empresa fez tal coisa, a minha empresa sonegou, a minha empresa cometeu tal erro ilícito, trabalhista, seja lá o que for, e aí aquele sócio que cuida da produção chegasse e dissesse assim, eu não sabia. Não, você sabia, você assinou, para isso servem os termos de consentimento. É uma proteção legal para os contadores, para os empresários, de que o cliente estava ciente, que ele sabia que ele autorizou o uso da informação. Essa é uma das principais finalidades da legislação. Quem tem cadastro antigo de crediário e continua utilizando, ele vai ter que fazer uma adequação daqui. Eu vou lá comprar, meu cadastro já está lá. Sempre vendeu para mim no crediário, compro no crediário. Ele vai ter que fazer uma adaptação. O que nós temos sugerido, tá? Quando a empresa começa a implantação, se você tentar corrigir,
todo o histórico da empresa é insano, é uma loucura. O que a gente tem sugerido? Faça isso por etapas, ou seja, toda vez que o cliente comparecer na loja, você atualiza o cadastro dele e já pega o consentimento assistido, porque ele está renovando as informações dele ali, ele está atualizando. Toda vez que eu vou no meu médico, mesmo a secretária me conhecendo, ela confirma o meu endereço, ela confirma todos os meus dados. Isso acontece com todo mundo. Isso tem que ser uma prática dentro da loja também, enfim, do comércio em geral. O que vocês têm que fazer? Vão adaptando e vão eliminando o cadastro antigo com isso, porque vai chegar um momento em que tem lá de 1000 fichas no cadastro, 500 já são inativas, aquele cliente talvez nunca mais volte. Então, aqueles dados, inclusive, passados 5 anos, a gente aconselha que eles sejam destruídos, eles sejam inutilizados. E aí, o que vai acontecer? O cliente vai dizer, mas eu já comprei aqui. Pois é, nós renovamos o sistema, agora tem que preencher de novo. E faz um cadastro novo do zero para aquele cliente. Ah, mas a informação que eu tenho do histórico de compra deles é importante. Então, mantenha só o nome e o histórico de compra no banco de dados novo e o resto elimina. Porque tu vai ter que conferir o endereço, vai ter que conferir todos os dados de novo. Então, não tem o porquê guardar um cadastro muito antigo, ele se desatualiza muito rápido. Uma questão que é importante, Paulo, nessa questão de quem escolher. Vocês vão prospectar no mercado quem vai trabalhar para vocês e vocês vão achar todo tipo de oferta de produto e serviço. Entendam o que é necessário, vai ser oferecido pro tipo de negócio de vocês. Porque não é igual para todos os tipos de negócio. Não tem como comparar a implantação que eu estou fazendo numa indústria pesada com um laboratório de radiologia. Não tem, isso é diferente, as exigências são diferentes. Para o Sindilojas, as exigências são diferentes. O Sindilojas trata dados que um laboratório de radiologia nunca vai tratar. Então, são informações que precisam ser tratadas de forma individualizada, cliente a cliente. Eu trabalho com Copaz e contabilidade e a gente tem clientes que fazem o plano de saúde. Tá? A gente sabe que as informações do plano são bem sigilosas. Porém, a tabela só dos valores por faixa etária, você vê um problema do plano de saúde nos fornecer para a gente poder implantar? Não, porque essa tabela é pública, né? Ela tem que ser divulgada, inclusive, para a Anvisa, né? O plano tem que dizer para a Anvisa os preços que ele está praticando. Tá bom, então. Muito obrigada. Só mais uma. Ah, não, duas. Ó, parece tão simples, né? Mas a gente está falando de dados. A gente tem uma campanha aí do Dia das Mães que tem que preencher os cupons. Lá tem os CPFs. Tem gente que não gosta de pôr. Cada campanha a gente fala, as pessoas não gostam de pôr CPF. Como fica nessa hora, por exemplo? A pessoa não poderia ser obrigada, a não ser que tu garanta para ele que aquele CPF não vai ser utilizado para nada além da campanha. Tá. Porque o grande problema desse tipo de campanha é a coleta de e-mail list, né? Tem que botar os teus dados, teu e-mail, esse tipo de coisa, para depois começar a receber propaganda, essas informações. Então, se tiver como garantir para ele que aqueles dados não vão ser utilizados para nada além do sorteio ao qual a campanha se refere, sem problema. Eu garanto para ele, vamos responder a palavra. Eu sei que de lá não sai. Tem que pegar um termo, um consentimento dele dizendo que autorizou a coletar aqueles dados. Não, peraí que o Paulo vai falar outra coisa. Não, tá. Tudo bem, mas a questão não é essa. Tá, e daí, só mais uma questão. Eu hoje tenho como cobrar já do meu pessoal do sistema essa questão, que eu acho que eles, desde que eles implantam um sistema, eles devem ter essa questão de proteção de dados, enfim, não tão nesse sistema como é hoje, né, que está sendo cobrado e coisa assim, mas eu tenho que estar em contato com o meu pessoal do sistema, porque eu acho que quando ele implanta, ele já é uma coisa sigilosa, na minha opinião, quando tu implanta um sistema. É para ser, né, mas... O tempo do verbo correto seria deveria, né? Ah, tá bom, então. Tá, mas vamos conversar sobre isso. Nem sempre é. O que a Nelly está falando é sobre a campanha do Dia das Mães. Tá? Então, a campanha do Dia das Mães, na legalização da campanha, nós já assinamos todos os termos e todos os convênios referente à LGPD. Está no regulamento da campanha. Está no regulamento da campanha, está no site, todas as autorizações. A gente não poderia fazer a campanha sem essa autorização legal. Né? Mesmo porque nós corremos um risco de uma multa. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo parecido para vocês assim. Eu faço uma rifa para sortear um carro. Pode ser benemerência, não importa o que seja. Se eu não pegar a autorização do Ministério da Justiça através da Caixa Econômica Federal, isso é estelionato. Isso não é lei. Eu estou arrecadando um dinheiro de forma irregular. As pessoas vão ser processadas por isso? Talvez não. Mas do ponto de vista legal está irregular. Então, na campanha do Sindilojas, já tem todas as autorizações e o cliente, quando preenche, ele está dizendo lá, declaro que conheço o regulamento da campanha e estou ciente de como ela funciona. Pronto, ele deu o consentimento. Presidente, acho que era isso, né?
Chegamos à conclusão que nós chegamos que a nossa responsabilidade aumentou bem mais do que nós pensávamos. O tema é bastante interessante, né? Mas nós temos o nosso tempo também estipulado. Agradecemos então a explanação do Dr. João e a presença de todos vocês, e aproveitando então já para convidar para a última semana de maio também para participar então do próximo café da manhã, que será na última sexta-feira de maio. Então, obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, o futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha.